Olá, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à Escola Teológica João Calvino. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de capacitação para obreiros. No primeiro vídeo, nós fizemos uma introdução geral àquilo que é ou que será o nosso curso. E nessa aula, especificamente, nesse vídeo, nós vamos também fazer uma introdução, mas agora nós vamos fazer uma introdução voltada àquilo que nós chamamos de EBI, ou Estudo Bíblico Indutivo. Tá? Para responder o que é um estudo bíblico indutivo, eu vou ler um trecho desse livro aqui, que também é excelente, é uma boa recomendação. Vou deixar o link na descrição, se os irmãos tiverem interesse. Esse livro ele nos traz 17 formas diferentes de você abordar o texto bíblico, tá? Então você tem aqui o método indutivo, que é o que nós vamos aprender, método sintético, método analítico, crítico, biográfico, histórico, teológico, literário da Bíblia, retórico, geográfico, sociológico, político, cultural e por aí vai. São 17 métodos diferentes. O que nos interessa no momento é o método de estudo bíblico indutivo, porque nós entendemos que o método de estudo bíblico indutivo, ele nos dá as respostas, ou ele é a ferramenta apropriada para nos dar as respostas para que nós possamos ter uma compreensão, uma interpretação adequada do texto, tá? E ele diz o seguinte, que o estudo presente é o método indutivo porque é colocada ênfase no processo de argumentar ou tirar conclusões a partir de casos particulares. Esse método envolve a indagação, a pesquisa, o exame minucioso e forte ênfase sobre a observação. O que ele está querendo dizer? Quando nós falamos em método de estudo bíblico indutivo, nós estamos partindo da ideia de que nós vamos partir do particular para o todo, e não do todo para o particular. Isso quer dizer que quem vai me dar as respostas para as perguntas que eu tenho que fazer é o próprio texto. Então o texto ele vai dizer, ele vai responder de que ele está tratando, o que ele está comunicando, tá? O inverso ao método de estudo bíblico indutivo seria o método de estudo bíblico dedutivo. O que seria dedutivo? Ele parte do geral para o particular. Então, eu tenho uma ideia já pré-concebida na minha mente, que a minha cultura, o meio em que eu vivo, ele me molda dessa forma, e eu já vou até o texto já com essa consciência, já com essa predisposição que eu já tenho por parte da cosmovisão ou da cultura que eu estou inserido, tá? Então, dedutivamente, ou dedutivo, eu faço com que o texto, de certa forma, ele seja moldado àquilo que eu penso ou àquilo que eu tenho por correto, aquilo que eu estou dizendo que o texto está falando. No método de estudo bíblico indutivo, isso não ocorre, ou não deve ocorrer. Por quê? Eu não devo impor ao texto aquilo que eu penso, mas eu tenho que fazer perguntas, indagações ao texto, como o autor bem disse, e essas indagações elas vão me trazer respostas que o próprio texto irá me dar. Tá? Por exemplo, quem escreveu o texto, quem falou aquelas palavras, porque nem sempre quem fala é quem escreve. Quem escreveu foi Mateus, mas quem falou o certo dito foi Jesus. Os irmãos entendem, né? Então, nós temos que fazer essa pergunta. Então, quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Quem falou? Falou por quê? Para quem? A quem foram direcionadas essas palavras? Então, são perguntas que nós vamos fazer ao texto, e essas perguntas elas vão nos levar a uma conclusão adequada daquilo que, de fato, o texto está falando. Por isso que o nome do método é método de estudo bíblico indutivo, tá? Porque na medida em que você vai
fazendo perguntas ao texto, ele vai lhe comunicando aquilo que de fato ele quer passar, tá? Deixa eu só ajeitar minha tela aqui para continuar. Eu vou convidar você, se estiver com a sua Bíblia aberta, a abrir a palavra de Deus em Esdras 7 e 10. Tá? O texto diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Observe que nós podemos frisar aqui ou destacar algumas palavras. O texto diz que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor em Israel, os seus juízos e estatutos, certo? Então, essa é a função de todo aquele que se aproxima da Escritura, que está à frente de um determinado povo, é de fato pesquisar, é de fato indagar ao texto o que ele está falando para comunicar estas verdades da Escritura àqueles que estão sob seus cuidados como ovelhas do Senhor, tá? Então, nós entendemos que o método bíblico indutivo é o melhor método para que nós possamos chegar a conclusões que sejam de fato fiéis ao texto bíblico, tá? Então, nesse caso, o método de estudo bíblico indutivo, ele está muito alinhado àquilo que nós vamos ver depois, que é sobre a questão da pregação expositiva, que é expor de fato aquilo que o texto está falando, né? Isso nós vamos ver um pouco mais à frente. O método indutivo, só um instante, o método indutivo, ele deve ter uma sequência, tá? Então ele deve ser sequencial, ele também precisa ser direto e independente, eu tenho que ir direto ao texto, isso não quer dizer, como eu falei no outro vídeo, que nós não possamos usar bons comentários para tentar chegar mais próximo daqueles termos, ou daquelas coisas que nós de fato não temos um conhecimento tão apropriado para chegar a uma conclusão, né? Podemos fazer o uso sim de comentários bíblicos, mas inicialmente a nossa abordagem ela tem que ser independente de qualquer influência externa, inclusive dos comentários bíblicos, tá? Então, ela deve ser sequencial, nós devemos seguir um passo a passo, ela deve ser direto, tem que ir direto ao texto e independente de outras fontes, embora eu possa utilizá-las posteriormente. E terceiro lugar, ela tem que ser construtiva, então nós vamos construindo um conhecimento na medida em que vamos estudando o texto, em que vamos indagando o texto. Compreensivo, não basta somente construir um conteúdo, mas eu tenho que compreender o que de fato esse texto está comunicando. Há uma parte que não deve faltar no nosso estudo, que é a parte da sinceridade e reverência, tá? Nós temos que lembrar que, apesar de ter sido um livro escrito por homens, né, Deus utilizou homens para escrever a Escritura, a sua palavra, mas ela é, além de tudo, acima de tudo, a palavra de Deus. Então nós devemos nos aproximar da palavra de Deus com sinceridade e reverência. E o sexto passo do método indutivo, ou a sexta característica do método indutivo, é que o método indutivo ela tem que nos trazer aplicações práticas, tá? Então não é só eu descobrir o que o texto está falando, mas é trazer isso de forma, nós vamos ver a questão da hermenêutica, mas trazer estas verdades descobertas por meio do texto, uma aplicação que seja viável, uma aplicação que seja possível à igreja contemporânea, à nossa vida, tá? Então não é só conhecer, mas aplicar. Não é só ouvir, mas é internalizar aquilo no coração e produzir obras dignas da palavra, do entendimento correto da palavra de Deus, tá bom? Então, o método bíblico de estudo bíblico indutivo,
ele requer algumas coisas que ele tem algumas exigências, né? E o que se requer para o método de estudo bíblico indutivo? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos de muita disciplina, tá? Então, é muito mais fácil, né, quando você sobe num púlpito e você fala a primeira coisa que vem à sua cabeça após ter lido qualquer texto, ou fala a primeira coisa que vem à sua cabeça e depois procura um texto para confirmar aquilo que você falou, tá? Não estou fazendo crítica aberta a ninguém, mas é muito mais fácil não ter compromisso com o que o texto está falando e falar qualquer coisa para que o povo engula, tá? Contudo, quando nós entendemos que a palavra de Deus ela tem que ser comunicada verdadeiramente, então nós temos que ter disciplina para fazer esse estudo, porque é um estudo que dá trabalho. Não é fácil estudar a Escritura e tirar as conclusões que ela, de fato, quer que nós conheçamos, tá? Então, nós precisamos de disciplina, porque a disciplina ela gera em nós o desejo, a determinação, e essa disciplina ela vai nos fazer cumprir o método, né? Ou trabalhar adequadamente com o método, com as características que são peculiares ao método, e daí nós temos um estudo eficaz da Escritura. A conclusão é exatamente isso, um estudo eficaz, tá? Alguns conselhos que eu posso dar para os irmãos é que o domínio do estudo bíblico indutivo, né, ele exige muita repetição e exige muito exercício. Então, que os irmãos ponham em prática aquilo que nós vamos falar aqui e que façam os exercícios, né, por mais cansativo que seja, embora esse cansaço seja muito mais no início, quando a gente está realmente engatinhando, aprendendo. Depois se torna mais fácil, tá? Então, se no início você pega um texto com 2 versículos e demora uma semana para interpretar o texto, né, depois de você praticar bastante, com meia hora você vai ter um esboço pronto para pregar ou ensinar na sua igreja, tá? Então, é a prática, né, a prática repetitiva que leva de fato à perfeição. O segundo conselho que eu dou é que, deixando bem claro que o método ele não é absoluto ou engessado. Então, cada pessoa pode fazer algumas adaptações. Vou dar um exemplo. Há perguntas que nós fazemos a certo tipo de literatura que não necessariamente devem ser feitas ou podem ser feitas em outro tipo de literatura. Ou então, às vezes, você foi convidado para dar um estudo muito em cima da hora e há algumas partes que você julga que talvez seja possível deixar de lado um pouco para adiantar o processo de confecção do seu esboço para você pregar ou você ensinar, tá? Isso é totalmente possível, desde que nós sigamos todas as diretrizes que o método nos oferece para que todo o conteúdo retirado ou todo o conteúdo exposto seja retirado somente do texto, tá? Que não seja nada externo ao texto. Ou seja, não levamos, que nós não impusemos ao texto as nossas próprias crenças ou conclusões que vêm da nossa mente, não do texto, tá? Então a ideia é exatamente essa, tá? Além disso, né, o estudo bíblico indutivo ele pode ser em 3 tipos diferentes, tá? Nós podemos fazer um estudo bíblico indutivo de forma sintética, ou estudo bíblico sintético, o estudo bíblico indutivo de forma analítica, ou estudo bíblico analítico, e tópico, tá? E qual a diferença? O sintético, você vai pegar, por exemplo, um texto de um livro todo, né? Vamos supor que eu vou estudar a carta de Paulo aos Romanos. Então, a minha preocupação ou as minhas perguntas vão ser muito mais direcionadas ao todo da carta e não a um texto particular, tá? E muito embora no desenvolver do estudo nós vamos apresentar
algumas particularidades que estão expostas em textos particulares. Mas a ideia de estudo bíblico sintético é a ideia de que você tem como campo de estudo um livro completo, tá? Quando nós partimos para o estudo analítico, aí o nosso campo de estudo não é mais um livro completo, embora ele nos forneça, nos ofereça elementos que nos ajudam a interpretar essa parte ou essa porção menor das escrituras do texto, mas o nosso campo de fato é um parágrafo, é um capítulo, é um versículo, ou seja, é uma porção reduzida de um livro ou de um texto maior, tá bom? E por último, nós temos o estudo tópico, onde o campo de assunto que vai nos guiar não é nem um livro, nem uma passagem específica, mas um assunto, por isso que é estudo tópico. Então, o que a Bíblia diz a respeito de determinado assunto? Vamos falar sobre amor, o tópico é amor, o assunto é amor. Então eu vou e procuro textos que falam sobre o amor e procuro entender de forma indutiva, ou seja, indagando esses textos, o que esses textos falam, esses textos diferentes falam a respeito do amor. E aí eu chego à conclusão sobre o que a Bíblia, o que a Escritura fala sobre o amor, por exemplo, tá bom? Então nós temos método de estudo bíblico indutivo e ele pode ser executado de forma sintética, analítica e tópico, tá? Sintético, um livro todo. Analítico, uma porção menor. E tópico, nós nos baseamos em um assunto e procuramos textos que falam sobre esse assunto e procuramos dar um entendimento correto do que esses textos específicos falam a respeito desse assunto, tá? Nós vamos ficar por aqui nessa aula. Peço aos irmãos que leiam a carta de Paulo a Tito, leiam a carta toda, se possível, na verdade eu falo se possível, mas é uma exigência, tá? Os irmãos leiam pelo menos 5 vezes, e essa leitura ela não deve ser interrompida, deve ser de uma vez só. Leia de uma vez só. Leia a primeira vez de uma vez só, leia a segunda vez de uma vez só, até completar a quinta vez, né? A ideia de se ler o texto de uma só vez é para que você tenha uma visão panorâmica do conteúdo do escrito em si, tá? Aí, posteriormente, nós vamos fazer uma leitura mais analítica, uma leitura mais detalhada do texto ou de porções do texto para colocar em prática os nossos estudos ou o nosso estudo bíblico indutivo, tá bom? Então, que Deus abençoe, estudem, leiam o material que eu vou disponibilizar para vocês e, na medida do possível, se tiverem comprado o livro, eu vou deixar também a página do livro para que os irmãos possam ler, estudar e se inteirar ainda mais sobre o assunto, tá bom? Que Deus os abençoe e fiquem na paz. E até a próxima aula, se assim Deus permitir.